o salmista propõe-nos uma descrição de dois tipos de pessoas que vivem a vida de duas maneiras radicalmente diferentes. Uma é segura e bem-sucedida, invulnerável a qualquer vento. A outra é insegura e sem substância, vulnerável, frágil, sem firmeza e que por isso é levada facilmente pelo vento. O salmista está pintando o retrato de uma diferença gritante entre esses dois tipos de pessoas, entre duas formas de vida. Uma pessoa justa, que ama Deus, que se firma em suas palavras, e outras pessoas que não se firmam na verdade de Deus. Pois bem, a grande questão é quem são essas pessoas descritas pelo salmista? Quem são as pessoas boas e as pessoas más? Quem é o justo desse salmo que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor, que não tem convívio com aquilo que o ímpio tem prazer? Se nós perguntássemos quem são essas pessoas, certamente muitas pessoas boas vivem na nossa mente, não é verdade? Nós acreditamos e fomos ensinados que nós sabemos quem são as pessoas boas, quem são as pessoas que amam a lei de Deus, aquelas que são frutíferas. Fomos ensinados assim em nossas escolas dominicais. Fomos ensinados a respeito de andar no caminho correto, de não andar na roda dos escarnecedores, de que você precisava aprender e a demonstrar essas características para que você agrade a Deus. Crescemos ouvindo isso. E nós também sabemos quem são as pessoas más. Sempre olhamos para este salmo assumindo que o justo são as pessoas boas e os ímpios são as pessoas más. É esse conceito que temos e que sempre ouvimos. Agora, em qual desses dois grupos nós pertencemos? Porque quando nós vamos classificar as pessoas e olhamos ao nosso redor e meio que desconfortável, nós dizemos, bem, pastor, eu não sou perfeito, mas eu certamente não sou tão mal. Porque se houvesse uma lista de qualificações, certamente nós marcaríamos boa parte dela como algo que nós praticamos. Ah, pastor, eu não ando no conselho dos ímpios. É isso aqui eu cumpro. Eu fujo dos pecadores, eu fujo do pecado, da roda dos escarnecedores. Ok, isso eu cumpro. Eu nunca zombei de ninguém, eu marcaria na lista. Eu sempre gostei da lei de Deus. Confere, isso é uma descrição da minha vida. Não é assim que muitas vezes nós pensamos a respeito dos salmos? Ou é assim que nós pensamos muitas vezes a respeito daquilo que nós lemos? Tentamos associar aquilo que lemos à nossa vida, porque nós acreditamos que não andamos no conselho dos ímpios, que vivemos, que não nos associamos com os pecadores, com os escarnecedores, e que temos prazer na lei de Deus, que meditamos dia e de noite, que somos essa árvore plantada. Nós temos a tendência a associar e acreditar todas essas características à minha própria vida, porque eu fui ensinado desde pequeno a olhar dessa maneira para a Escritura. Não é assim que aprendemos? Seja como Davi, seja como Valente, seja como Josué, seja como fulano, seja como Beltrano. Foi assim que fomos ensinados toda a nossa vida. Porque, se pensarmos assim, então quem seriam os homens maus descritos aqui pelo salmista? Você conhece um monte. Conhecemos muita gente hoje que odeia Deus, que não tem nenhum interesse por Deus. Seu modo de vida denuncia o seu ódio pelo Senhor. Esses são fáceis de reconhecer. E esses reconhecemos de maneira muito rápida. Mas temos também aquelas pessoas que frequentam a igreja, aquelas que visitam, aquelas que são pessoas consideradas pessoas boas dentro da sociedade. Nós não podemos dizer, pastor, que essas pessoas são más. São gentis, elas ajudam os outros, elas fazem caridades. Nós não podemos dizer que essas pessoas são ímpias. Nós não podemos dizer que elas estão no caminho do perecimento, porque elas são pessoas que demonstram características que ajudam os outros. Tudo bem, elas não são convertidas. Mas nós não podemos dizer que elas são más.
Hoje nós temos tantas pessoas que são gentis, amáveis, que fazem caridade, que ajudam os outros. Mas veja, ser gentil com os outros, ou um bom cidadão do mundo, ou mesmo religiosamente sincero, participante de algumas atividades, não nos torna pessoas justas e nem a pessoa descrita nesse salmo. O homem não plantado, o homem que não tem raízes em Deus, não deseja o céu, não tem o seu prazer em Deus, não tem o seu coração plantado no lugar correto. Seu coração pulsa pelo mundo, aqui, no lugar onde os mortos residem. É aqui que eles têm prazer, é aqui que o morto tem prazer, é aqui que o coração humano tem prazer. Como disse o escritor, seria mais fácil um peixe desejar viver em uma árvore do que o ímpio ter desejo pelo paraíso. O céu seria um inferno intolerável para ele. Duras essas palavras, na verdade. Entenda algo. Segundo a palavra de Deus, todos os homens são maus. O apóstolo diz: não há ninguém que faça bem. Não há um justo sequer. E isso é um problema. É assim que a Escritura apresenta o homem. Não há um justo sequer. Mas o salmista está dizendo que o caminho que nos levará à felicidade verdadeira é o caminho da justiça. E se não há um justo sequer, então toda a humanidade está trilhando essa descida íngreme para o inferno. O salmista descreve este contraste. Ele se preocupa em revelar o que acontecerá com o ímpio, para que não vivamos enganados. Ele diz: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja que palavra dura é essa. E se entendemos que não há um justo sequer, ninguém vai subsistir no dia do juízo. O salmista aqui agora nos leva para o futuro. O dia em que todos nós, todos os homens, estarão diante de Deus do julgamento. E nesse dia, todas as nossas obras serão reveladas. Muitos estarão diante dele, tentando apresentar as suas boas obras, seus interesses em suas atividades, suas participações nos momentos religiosos. Só que nada disso surtirá efeito. Porque o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que vivem a vida sem referência ao único e verdadeiro Deus, aqueles que vivem para si mesmo, que vivem como um fim em si mesmo, esses perecerão, como diz o salmista. Ao apresentar o caminho dos ímpios, o salmista quer nos mostrar que mesmo que ele viva toda a sua vida de forma irreverente e aparentemente próspera, o salmista garante que há um julgamento para esse homem. O tribunal do julgamento de Deus. Todos os ímpios serão julgados e nenhum será absolvido. Naqueles dias, eles serão lançados fora. O nome deles não estarão no livro do Cordeiro. As suas vidas foram gastas com impiedade e maldade. Veja que muitos se surpreenderão, porque acreditarão que são justos. E serão lançados fora. Mas o interessante é que o salmista diz que o caminho do justo não é esse. Que o caminho do justo, seu destino será outro. Porque o caminho trilhado por ele o levará para um lugar diferente. Agora a pergunta é, se não há um justo sequer, quem é o homem justo desse salmo?
que tem toda essa descrição tão bela, que ama, que se deleita, que se alimenta, que está plantado, que afasta e rejeita o que é mal. Quem é esse homem? Sobre quem o salmista está falando? Certamente não é sobre mim. Certamente não é sobre você.